amigos da TV Impacto, de volta por aqui para trazer sempre informação para você que nos acompanha por meio da TV Impacto. E o nosso assunto de hoje é a educação fiscal, que também está presente na sua casa, na sua escola, em todos os lugares. E hoje estamos recebendo no estúdio da TV Impacto o subsecretário da Administração Tributária da Cefa, Estado do Pará, Eli Sozinho Ribeiro. Seja bem-vindo em nosso estúdio. Boa tarde, Wanda. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer nós estarmos aqui, falando um pouquinho sobre educação fiscal, falando um pouco sobre as estratégias que a Secretaria da Fazenda adota, não só vinculantes à educação fiscal, mas principalmente as estratégias adotadas para melhorar a arrecadação, para estabelecer uma nova relação com os nossos contribuintes, relação governo com o contribuinte, Secretaria da Fazenda com o contribuinte, com o cidadão que nos procura para esclarecer toda e qualquer dívida ou qualquer dúvida, melhor dizendo, em relação aos nossos impostos. Exatamente. Em falar de arrecadação, como é que o senhor avalia o desempenho da arrecadação própria estadual este ano? E a Cefa, ela conseguiu manter as metas previstas? Nós estamos numa fase sempre crescente de arrecadação. Se nós pegarmos o histórico da arrecadação desde 2019 para agora, 2025, nós mais que dobramos a arrecadação, a receita própria do Estado. Hoje, ela oscila em torno de 65% a 75%, entre 65% e 67% da receita total do Estado. E nós estamos conseguindo manter. É claro que o próprio mercado ele é o nosso direcionador. Então, quando se percebe alguma oscilação neste mercado, quer seja no mercado interno ou até mesmo os preços praticados no mercado externo, principalmente naquelas mercadorias que são embasadas em preços commodities, a gente verifica alguma oscilação na nossa arrecadação. Mas agora, em relação a 2025, a gente tem mantido a nossa arrecadação com um pouco de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. O ano anterior, ele sempre é a base para que nós façamos as nossas comparações. É claro que existe uma previsibilidade no orçamento do Estado, para que se possa cumprir esse orçamento durante o ano, há necessidade de se gerar ou de se arrecadar um certo volume de recursos em relação ao ICMS. Então, o que é que nós colocamos como estratégia dentro da Secretaria de Estado da Fazenda? Quer dizer, além dessa previsibilidade dentro do orçamento, o secretário e eu, nós criamos uma meta desafio para os nossos gestores. Então, a intenção é, você tem um determinado valor a ser alcançado, qual que é o plus que a tua equipe teria condições de colocar para que isso reverberasse a título de arrecadação? Maravilha. Então, o senhor pode citar algumas inovações do fisco dos últimos anos que reverteram em melhorias para o contribuinte de impostos? Claro, a gente teve, por exemplo, a expansão dos nossos serviços virtuais. Isso também tinha sido uma demanda dos nossos contribuintes, do próprio cidadão, que muitas das vezes ele tinha que se deslocar às nossas unidades para solicitar um determinado serviço. E hoje, muitos desses serviços já podem ser feitos de forma online. Então, isso já foi um ganho de qualidade no nosso atendimento. Um outro foi desobrigar a própria declaração de informações econômico-fiscais. O que isso significa? Que nós atendemos um pleito do próprio mercado, dos próprios contadores, que nos colocavam e nos ponderavam, mas poxa, não tem como simplificar as obrigações acessórias, já que nós temos a DF, nós temos a FD e ambas as declarações prestam a mesma natureza de informação, que é uma informação econômica, do movimento de entradas e saídas. Então nós atendemos esse pleito. Nós desobrigamos a DF e fizemos algo bem interessante para o contribuinte, que foi deslocar o fluxo financeiro. O que significa isso? Que com a DF não só nós homologávamos o imposto, mas também recebíamos o que o contribuinte apurava e declarava como devido no dia 10. Desobrigando da DF,
passando a ter só a AFD como a obrigação acessória para demonstrar esse movimento, ela já tinha a obrigatoriedade de ser entregue no dia 15. Então, entre o dia 10 e o dia 15, isso representou um ganho financeiro para o fluxo de caixa das empresas, dos contribuintes. E, além dessas duas ações, a gente tem o próprio programa de autorregularização, onde a gente dá oportunidade para a empresa, antes que ela sofra uma ação fiscal, de se autorregularizar. Quando há, por parte do fisco, algum indício de que a empresa cometeu, não estou dizendo um ilícito, mas até por uma má interpretação da legislação, deixou de recolher um determinado imposto. Então, o programa de autorregularização, ele tem esse cunho. E isso é uma tendência todo o Brasil, não só do estado do Pará. A relação que o fisco estabelece hoje com as empresas é uma relação preventiva e não mais aquela visão que nós tínhamos do passado de um fisco punitivo. Todo mundo tinha medo do fisco, em qualquer que fosse a esfera estadual, federal, porque sempre o fisco aparecia como aquele que vai te cobrar efetivamente. Não que nós não façamos a cobrança, não se trata disso, mas a nossa visão é de demonstrar para o contribuinte que nós o acompanhamos, e o acompanhamos de maneira transparente, de forma tal que, ao cumprir com a sua obrigação principal, que é o pagamento do imposto, com as suas obrigações acessórias, que é de prestar as informações necessárias ao fisco para que nós os acompanhemos, isso tornou a relação muito melhor, tornou a relação muito mais estreita, muito mais transparente, muito mais justa, porque é com o recurso que se arrecada através dos impostos que o governo tem condições de executar todos os seus projetos na área de educação, na área de transporte, na área de saúde, de habitação. Então isso traz um conforto maior para a sociedade, porque o cidadão está vendo o dinheiro que ele está pagando de imposto voltar a título de serviços públicos. Então isso nos deixa feliz, né, enquanto servidor público, enquanto gestor público, e a gente leva essa mesma ideia, essa mesma colocação para a sociedade, que é o nosso maior objetivo, é o nosso foco, melhorar a vida do cidadão paraense. Agora, voltadas à questão das malhas fiscais. Como é que funciona essa questão que fazem, né, o cruzamento da informação para os fins das fiscalizações? As nossas malhas, elas são inúmeras, como você bem colocou. Elas são oriundas através do quê? Das informações que são cruzadas. E hoje as informações, elas são cruzadas através de inúmeras fontes, né? O Brasil, ele é pioneiro na emissão de documentos fiscais eletrônicos. Então, toda e qualquer operação ela está respaldada em documentos fiscais eletrônicos. Ainda há pouco eu falei da AFD, que é a escrita fiscal digital, onde o contribuinte nos presta essas informações todas, e através delas nós fazemos os cruzamentos do que seria o imposto devido por cada empresa. Então nós temos inúmeras maneiras de montar as nossas malhas fiscais. Eu sempre digo o seguinte, que hoje o nosso trabalho de auditoria ele já não está mais pautado como era há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, onde nós nos debruçávamos sobre papéis. Então, para eu fazer uma auditoria, eu tinha que estar com os livros, entrada, saída, apuração, tinha que estar com aquela nota física, papel, para eu analisar cada uma dessas notas e verificar se estava dentro da regularidade ou não. Hoje, eu consigo fazer um trabalho de auditoria, né, enquanto profissional, enquanto auditor, cruzando informações. Então, é este cruzamento que me sinaliza, né, se o contribuinte está dentro da regularidade fiscal ou se ele precisa passar por um processo de autorregularização, de nós o comunicarmos através do domicílio fiscal eletrônico e ele poder sanar todas as questões que ele teria pendentes junto ao fisco. É dessa maneira que funcionam as nossas malhas, é o nosso olhar de forma mais aprofundada sobre os nossos contribuintes. Antes de finalizar essa troca de informações para os nossos internautas, que novidade o fisco promete para os próximos meses? A gente está aí com uma série de
elementos estruturantes sendo desenvolvidos. Por exemplo, nós estamos com projetos voltados para o trânsito, não só o trânsito terrestre, né? Você sabe que é o estado do Pará é um estado gigantesco, de extensões continental, inclusive, né? Então há necessidade, nós temos um olhar diferente sobre o trânsito. Então nós estamos com instalação de câmeras, né, nas nossas fronteiras. Nós estamos com um projeto de trânsito fluvial, que é um dos grandes desafios que nós vamos ter. E ao executar este projeto de trânsito fluvial, nós vamos nos tornar pioneiros, porque nenhum outro estado brasileiro, inclusive da própria região norte, vai ter um projeto com uma envergadura de nós controlarmos a circulação desses bens, dessas mercadorias, pelos nossos rios. Então, ao mesmo tempo que nós já temos um olhar muito voltado para o trânsito terrestre, nós temos 8 fronteiras que a cada dia estão melhorando a sua performance no que diz respeito a essa fiscalização, como também nós estamos criando toda uma base tecnológica, uma base de infraestrutura, para que os nossos servidores possam acompanhar e fiscalizar todo e qualquer veículo que por lá passe, se foi aferido ou não dentro do que preceitua a nossa legislação. Bom, gente, então foi com certeza esclarecido todas essas informações, os comentários que nós recebemos aqui na TV Impacto, e eu já quero agradecer a sua presença aqui conosco para trazer todas essas informações. Eu agradeço, Vandra, a oportunidade da gente estar aqui, né, nesse veículo de comunicação, podendo levar algumas informações não só aos contribuintes, mas principalmente aos cidadãos. Quando a gente fala, eu queria só destacar algo, quando a gente fala de educação fiscal, a educação fiscal ela vem de dentro de casa. É a gente mostrar para os nossos filhos, né, mostrar para os nossos pais, se nós formos filhos, o quão importante é, na hora de nós fazermos uma compra, nós solicitarmos o documento que baliza, que fundamenta, que legaliza aquela operação. Então, criar essa cultura, né, para os nossos amigos, para a nossa família, é de fundamental importância. É dessa maneira que a gente melhora as condições de um Estado, é dessa maneira que a gente melhora as condições de cidadão, e é dessa maneira que a gente passa a sentir o orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser paraense e orgulho de ser servidor público. Eu estou aqui para servir ao público, e o público é o cidadão. Muito obrigada pelas suas informações. Recebemos em nosso estúdio o subsecretário da Administração Tributária da Cefa do Estado do Pará e auditor fiscal Eli Sozinho. Obrigado. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.